O tema da noite de hoje é a misericórdia do Senhor. Iniciamos a nossa conversa perguntando aos irmãos: quem de nós não precisa de misericórdia? Não é? Quem de nós? E nós vamos iniciar a nossa conversa da noite de hoje, nossa reflexão, com umas passagens de Jesus que vai acalentar os nossos corações, vai fazer com que nós possamos fazer reflexões a respeito do seu ensinamento da Boa Nova. E nós vamos iniciar lá com Mateus, no capítulo 5. Ele vai falar assim: vendo Jesus as multidões, ele sobe ao monte e colocou-se a observar a todos que ali estavam. Aproximaram-se dele os seus discípulos. E aí Jesus vai ensinar a todos que ali estão. E abre a boca a falar. Parece estranho eu falar, né? Jesus abriu a boca a falar. Não poderia eu falar assim, e Jesus começou a ensinar, né? Mas nós buscamos esse termo, abriu a boca a falar, porque Jesus falava com a pureza de sua alma, pureza do seu coração e a verdadeira misericórdia para com todos. E ali no monte, ele deixa essa mensagem belíssima que a gente vai traçar agora para frente. Lembrando que a boca fala aquilo que o coração está, todo mundo sabe, não é? A boca fala aquilo que o coração está cheio. E como está meu coração? Ele está cheio de quê? Nesse presente momento, de que ele está cheio? E aí nós vamos encontrar também em Lucas 6,45, essa passagem linda que diz assim: o homem bom, do bom tesouro de seu coração tira o bem, e o homem mau, do teu mau coração tira o mal do seu tesouro. O tesouro que é o coração. Então a gente vai olhar o mundo que estamos vivendo e vamos ver homens bons e vamos ver homens maus. E sabemos que dos corações bondosos muitas tarefas edificantes serão tiradas. E aí, lembrando, pois da abundância do coração a nossa boca fala. Quisermos nós todos termos coisas maravilhosas a dizermos todos os dias e a todo momento. Mas estamos aqui para aprender. Consequentemente, muitas das vezes a nossa boca ainda não é pura o suficiente para seguir esse mandamento, esse ensinamento. E digamos o seguinte: o que Jesus queria pregar naquele momento lá no monte? Jesus ia pregar para nós as bem-aventuranças. Jesus sobe ao monte para nos ensinar o sermão do monte, que é as bem-aventuranças. Nós vamos passar por algumas delas para a gente chegar na misericórdia do Senhor. Nós vamos iniciar então dizendo o seguinte: as bem-aventuranças ensinadas por Jesus são 9. Lembrando que 7 das 9 são virtudes. E é essas virtudes que a gente vai conversar agora. A primeira que Jesus deixou para nós são os bem-aventurados os pobres de espíritos. Parece-nos estranho dizer, mas bem-aventurados os pobres de espíritos? Mas Jesus vai nos dar uma resposta. Por que são bem-aventurados os pobres de espíritos? Aí Jesus diz para nós: porque é deles o reino do céu. Mas como assim é o reino do céu? Como que é isso? Me explica. São todos aqueles irmãos nossos e nós também que estamos já evoluídos na parte da humildade. Será que nós somos humildes o suficiente? Será que nós somos simples o suficiente? Será que nós somos serenos, modestos nas nossas atitudes, no nosso dia a dia para com o nosso irmão? São sentimentos de virtudes. Então, quando nós adquirirmos esse sentimento, com certeza, seremos pobres de espírito e teremos galgado a primeira bem-aventurança do Cristo. Nós vamos para a segunda bem-aventurança, que diz o seguinte: bem-aventurados os que choram. Por que chorar? Por que quem chora é bem-aventurado? Porque eles serão consolados. Oh, meu Pai, então a gente lembrar o seguinte: quantas vezes eu choro e ao longo da minha jornada, quando eu estou com dor, sofrendo, eu sempre tenho alguém para me consolar.
Se eu tenho alguém para me consolar, por que eu não posso ser instrumento de consolo para aqueles que permeiam o meu caminho? E aí diz o seguinte, o que seria então uma pessoa chorar e por que ela vai ser consolada? Ela vai ser consolada porque ela é resignada aos desígnios do Pai. Aceita os desígnios do Pai. Em seu coração pode permear uma dor enorme, mas ele vai ser resignado. Por quê? Porque todos aqueles que choram e são resignados, por ser humilde, choram as consequências daquilo que a vida está lhe dando. E a gente vai dizer de maldade? Não. Às vezes de presente. Presente para quê? Para a nossa evolução. E também às vezes nós choramos pelos nossos atos, pelos nossos erros, pelas nossas imperfeições, que ao longo do nosso caminho a gente vai descobrindo pequenas imperfeições que vão nos fazer chorar. Pequenas aflições que vão nos fazer chorar. Mas a bem-aventurança diz, quando a gente começar a reconhecer que nós somos resignados, mas uma resignação com ação, porque eu sei das minhas imperfeições, eu quero melhorar. E como posso melhorar? Eu vou então burilar aquilo que eu tenho de errado, aquilo que eu já faço ainda, né, nos erros. E a gente diz assim, o coração que percebe o que está acontecendo e sabe que há uma causa, ele vai agir. É o que a gente acabou de falar, não é? Eu sei da minha preguiça, mas eu sei que isso não é bom para mim. Eu vou ficar resignada? Não, eu vou agir. Mas eu tenho que ver que isso não é uma dor, é uma imperfeição. Agora, quando me é tolhido certas coisas que eu acreditava que seria bom para a minha jornada e me é tolhido, aí eu vou falar, por quê? Tem uma razão. Nós vamos então para a terceira bem-aventurança, que vai dizer para nós que bem-aventurados os mansos. Manso? Mas por quê? Por que manso? Aí Jesus responde para nós, porque eles herdarão a terra. Nossa, que terra é essa? Aí ele quer dizer para nós o seguinte, que nós sejamos todos mansos, tenhamos a mansuetude em nosso coração, para que a gente possa então herdar esse caminho brilhante que são as bem-aventuranças. E um coração que entende como um ser humilde e um resignado, tornar-se-á manso. Então, se eu já tenho a humildade, se eu já sou resignada, eu então vou ser manso. Manso na serenidade da palavra, no comportamento, nas atitudes domésticas, nas atitudes do trabalho. Manso, tranquilo, sereno. A mansuetude permeando os nossos atos e o nosso caminho. Nós vamos então para a quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome, sede de justiça, poxa, aquele que passa fome é bem-aventurado, não é? Aí ele vai responder, porque eles serão fartos, receberão da mão abnegada aquilo que eles necessitam. E nós também, não é só as pessoas que passam fome, nós também passamos fome. Nós passamos fome de conhecimento, nós passamos fome de perdão para conosco mesmo, não é? Então, e vamos ter essa sede de justiça. O que é essa sede de justiça? Se não tivermos a mansuetude no coração, não seremos justos. Olhar para o outro e ver no outro a diversidade dele, a necessidade dele. Então, eu preciso de ajudar aquele ser humano. Eu preciso de ajudar aquela pessoa que está do meu lado. Eu preciso de ser melhor esposa, eu preciso de ser o melhor marido, o melhor trabalhador. Então, vejamos bem, não é ser bonzinho. Ai, a Rosa é muito boazinha. Não, eu não quero ser boazinha, eu quero ser uma boa pessoa. Um ser bom. Aquele que vai olhar pra gente vai falar assim, nossa, você é uma pessoa boa. Você tem mazela? Sim. Você tem erros? Sim. Estamos aqui, né, nesse momento reencarnados para aprendermos, progredirmos, mas temos a essência de Deus em nós, então somos bons. Segundo, o seguinte, se já desenvolvemos a justiça, ser manso, resignado e ser humilde, que propicia, então, o próximo passo que a gente vai dar. Então, a gente já viu que rapidamente, não é? Manso, justo, resignado, humilde. Passamos agora, então, para a quinta bem-aventurança, que é a misericórdia do Senhor, que vai dizer para nós, bem-aventurados misericordiosos. Mas por quê? Como assim? Porque eles alcançarão misericórdia. Só vai alcançar a misericórdia do Senhor aquele que é misericordioso com o outro. Não importa
importa a forma que chegar para você, a necessidade de você atuar na sua misericórdia para com o seu semelhante. Não é? Todo semelhante. E aí a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. A misericórdia nos leva à empatia. Aí a gente vai ver, empatia? Como assim? O que é empatia, Rose? Ah, tá. Então, o que é empatia? É saber se colocar no lugar do outro, é saber se colocar no lugar daquela pessoa que nos procura com as suas dores, ou aquele que a gente vê na rua, um transdoente passando uma necessidade. É reconhecer a dor que o outro sente. Aquele que está passando pelo vale das lágrimas, da dor, eu ser, poxa, eu tenho empatia por ele, não é? Bem, mas aí eu vou ficar só na empatia? Se a gente vai lá, a parábola do bom samaritano, aí a parábola, ela mostra nitidamente isso, essa misericórdia. Porque um teve empatia, sim, ele passou, olhou, viu, seguiu de largo. O outro teve o quê? Compaixão, mas nada fez. O que é compaixão? Aquele que já tem empatia, mas ele também tem o quê? Uma compaixão. Opa, já é um pouquinho melhor o seu sentimento. Aí ele vai falar assim, opa, já é um passo. Juntando a empatia com a compaixão é um passo para ele ser misericordioso. Então dá aquele caído que a gente viu na parábola, que até me fugiu no momento, a parábola. Então, ele vai ter empatia, vai ter compaixão e vai ter aquele que vai passar, que é o bom samaritano, que vai então socorrer. Aí a gente vai julgar. Ah, mas por que um passa largo, o outro também, e aquele veio e socorreu? Não é? E a gente não vai falar que é fariseu, que é escriba, que é sacerdote, que é A, que é B, que é fulano, que é beltrano. Não, é porque aquele que parou, ele já tem dentro de si a misericórdia cravada nele, de ajudar aquele que está necessitando. E nós, às vezes, passamos a largo. É porque a gente não é misericordioso, a gente tem misericórdia de nós, mas às vezes nos falta naquele momento a empatia já existe, a compaixão, mas nós não agimos. Às vezes agimos de que forma, na maioria das vezes, é o quê? Orando. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu não posso ajudar aquele que eu vejo, que hoje o Juiz de Fora está terrível, muita gente caída, dormindo debaixo de marquise, etc. e tal, são sofredores, são irmãos nossos em Cristo. Eu não posso fazer? Posso. O quê? O que eu puder no momento. Então, o que eu posso fazer mais? Orar por ele. Orar por ele. Orar que a espiritualidade vá até lá e o socorro o envolva para que ele possa, então, soerguer. Bem, então, vamos aí falar da compaixão. É um coração que compadece, mas não tem ainda uma ação a ser definida sobre determinados assuntos. Mas a misericórdia, você tem ação em relação ao outro. Aí você, não, eu tenho misericórdia, eu vou te ajudar. Eu vou te ligar, eu vou conversar com você. Não importa o que o seu coração determinar para aquele momento que a pessoa está vivendo. A misericórdia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender suas dores, aflições e dificuldades. É ser compassivo com as suas lutas e sofrimentos e agir para com ele, ajudando-no na sua necessidade. Então, a gente vai caminhando e vai dizer o seguinte, a misericórdia, eu achei interessante eu colocar aqui, a misericórdia é uma lei divina. Então, por assim, hashtag lei divina, hashtag amor, né? Tá na moda, né? Hashtag para aqui, hashtag para lá, para a gente gravar que a misericórdia é uma lei divina e também é a lei do amor. Então, quando a gente alcança essa misericórdia, a gente está pleno do amor dentro de nós, porque a gente só vai amar o outro se eu me amar. Então, lembrando sempre que quando a gente fala da misericórdia, a gente vai lembrar de quando Jesus ele foi inquirido sobre o maior mandamento. Então, a gente já sabe de cor, vem sempre alguém falando aqui, né? Primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com toda a tua força. E o segundo é o quê? Amar o seu próximo como a si mesmo. E fazer a ele o que você gostaria que eu te fizesse. Gente, isso é a máxima. Isso é pura misericórdia. Então, assim, se eu quero um abraço, eu vou dar um abraço de consolo. Eu quero um sorriso, eu vou dar um sorriso também para o irmão que passa o meu caminho. Aí nós colocamos, já pensou? Hoje você pode me dizer se você está em moratória?
hoje, nesse momento, a gente pode se dizer que nós estamos em moratória? Eu digo que sim. Conversando com o nosso amigo antes de começar a reunião, saiu essa frase, né? Você acha que você está em moratória? Então a gente vai fazer uma análise. Eu acho que eu estou em moratória. Eu estou em moratória desde 2000. Né? E vocês vão ver, ah, mas o que é isso? Como assim? Não, como assim não? Porque já teve determinado momento em nossa vida que nós passamos por uma tribulação tão grande, que nós olhamos para o espelho e falamos, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não quero ir agora, eu preciso de ficar mais um pouco. E aí foi dada a oportunidade de você ficar mais um pouco. Mas aí depois que passou a sua dor, você vai virar e falar assim, ah, você nem vai ligar? Ah, bobagem. Ah, que nada, eu tinha que ficar mesmo. Mas não, foi a misericórdia do Senhor que te deu a oportunidade de ficar mais tempo por aqui. Ah, mas por que será? Porque sim, porque tem um propósito. Nós temos um propósito. Nos é dado os tempos de estarmos por aqui pelos propósitos que nós temos que realizar. Enfim, vamos olhar para dentro de nós, vamos ver quais os propósitos que nós estamos tendo, né, aqui nesse momento que estamos encarnados. Bem, pois só Jesus possui a capacidade plena da sua misericórdia. Só Ele. Ah, eu sou muito misericordiosa. Não é nada. Não é nada. É um cadinho assim, uma fagulha. Ele não. E aí nós vamos ver o seguinte. Como que nós vamos procurar nos ensinamentos de Jesus as misericórdias para a gente conversar um pouquinho. A gente vai encontrar então lá no cego de Jericó, belíssima passagem do cego, um ensinamento maravilhoso, que o cego estava à beira do caminho, todo mundo já sabe, mas a gente tem que lembrar, porque ali Jesus vai se manifestar com um grande ensinamento de misericórdia para com aquele que sofria ao longo do caminho. Então a história diz que ele estava à beira do caminho, estava a esmolar, e ele ouviu os rumores de paz e tal, e ele já tinha ouvido falar do Nazareno. E ele então vai perguntar, o que está passando? O que está acontecendo? O cego não está vendo só o movimento. Ele fala assim, é Jesus o Nazareno que passa por aqui. Aí ele vai virar e fala assim, opa, Jesus, hashtag amor, ele vai me ajudar. E ele vai clamar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aqueles que estavam em meio a ele, o que vai fazer? Ah, fica quieto, fica aí, ele não vai nem te ouvir. Olha quanta gente está aqui, fica na sua. Quantas vezes as pessoas fazem isso? Ah, bobagem. Fica na sua, fica em casa. Não, vai chover. Para que você vai anunciar? Bobagem. Mas você precisa do clamor de estar aqui para receber as bênçãos dessa casa. Ah, bobagem, vai nada. Mas aí o cego vai novamente clamar a Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus então para. Maravilhoso, né? Então pede que tragam-no a ele. Naquele momento, o que ele faz? Ele joga sua capa, porque ele tinha uma capa. Essa capa era para proteger ele do quê? Dos ventos, das chuvas de areia, aquelas ventanias de areia. Ele joga a capa, porque ele tinha certeza que ele não ia mais precisar daquela capa. Ele tinha certeza. Então é essa certeza que nós precisamos de ter ao longo da nossa vida. Aí ele joga e vai estar com Jesus. E foram buscar ele, levaram ele. Aí Jesus vai perguntar para ele, e aí, o que você quer que eu faça com você? Simples, né? O que Jesus quer que ele faça para mim hoje? O que Jesus está perguntando para vocês? O que vocês querem que eu faça para vocês? Que eu veja. Esse que eu veja não é só para o cego. É que eu vejo o quê? Vejo tudo que eu precisar ver, né? Tudo que eu precisar ver. Dá-me sabedoria de ver, dá-me sabedoria de entender os processos de nossa vida. É um processo a nossa vida, né? Então ali ele vai então seguir Jesus. Maravilhoso! A gente vai encontrar também, olha só, a sogra de Pedro, a camada. Jesus chega e fica sabendo que a sogra de Pedro estava com uma febre muito alta. Ninguém precisou de pedir para Jesus assim, vai lá, dá uma olhadinha lá nela. Não, ele ficou sabendo. Ele foi. Ao tocar nela, o que acontece? A febre some. E qual foi a atitude da senhora, da sogra de Pedro? Imediatamente levantou-se e colocou a servi-los. Então ela agiu. Ela mudou de um estado doentio para um estado de ação. Isso é muito bacana. Quer dizer, ela recebeu uma misericórdia sem pedir.
Mas imediatamente ela devolveu para todos que estavam ali, né, o trabalho dela, de alimentá-los, de cuidar, de servir, etc. A gente também vai ver a mulher adúltera. É belíssima passagem, não é? Todos nós já sabemos, mas ela foi pega em flagrante adultério, foi levada a Jesus e foi posta para que ele, né, em contradição, nós vamos pegar ele aqui agora. Aí ela fica lá, Jesus abaixa, né, escreve na areia. Enquanto eles estão acusando, mas mestre, a lei diz que ela foi pega em flagrante adultério, então ela tem que ser apedrejada. Jesus está lá na dele, está só pensando. E aí ele faz uma célebre frase, que isso serve para nós nos tempos atuais e vai servir para o resto dos tempos, não é? Que vai dizer o seguinte, né? Aquele que estiver sem pecado, que atira a primeira pedra. E quem não está no pecado? E que pecado é esse? São os nossos erros, são as nossas falhas, são as nossas incoerências. Então, o que aconteceu? Começou a sair um por um, do mais velho ao mais novo. Do mais velho por quê? Com certeza, né? Eu mais velha, se fosse me colocar da frase, eu ia falar, nossa, eu tenho muito erro, tenho muito pecado, opa, eu tenho, né? Meu telhado é de vidro, deixa eu sair de fininho. Foi o que aconteceu. Então ele vai perguntar a ela, ué, cadê seus acusadores? Ah, foram todos embora. Alguém te acusou? Não, ninguém me acusou. Então nem eu vou te acusar. Vai, não peques mais. Essa é a grande importância. Se eu estou no erro, se eu agir erradamente, se eu fui áspera com alguém, maltratei alguém, eu já caí em mim, é um erro. Opa, não vou errar mais, porque eu vou ser concedido para mim esse perdão ou a desculpa. Bem, aí a gente vai ver o seguinte. Nós falamos da mulher adulta, falamos da sogra de Pedro, nós falamos do cego de Jericó. Existem outros tantos, o paralítico, não é? Que precisava de estar na frente de Jesus, mas ele não tinha como. Primeiro que na casa onde Jesus estava lotado, como que ele ia passar? Ele não andava, não tinha jeito. Então os amigos pegam, a gente sabe, abre o telhado, então vai descer Jesus, vai descer o paralítico até Jesus no meio da sala. Ali tem uma passagem interessante para nos, né? Precisou de quem? De amigos. Amigos. Para que fizesse o quê? A bondade de levá-lo até lá. Quem são esses amigos? Nós não sabemos. Quantos de nós temos amigos que nos ajudam, que nos consolam, que é prestativo? Então é um exemplo. E Jesus vai conceder a ele, pegue sua cama e vá. Então, concede a misericórdia. E assim a gente vai passando. Nós vamos ver também, além do cego, a cura da sogra, a cura do leproso, Levi, né? A gente vai falar de Mateus, né? Que era Levi, e ele estava lá, né? Como coletor dos impostos, e Jesus passa e vê, aí Jesus teve misericórdia, provavelmente, né? Com certeza, né? Provavelmente, com certeza, ele já estava na programação de ser um dos discípulos de Jesus, mas também dependia dele aceitar, não é? Depende de nós aceitarmos. Aí ele passa, olha, vê, então ele convida, né? Chama Levi para que ele venha seguir com ele. Então ele fala, segue-me. Imediatamente ele larga tudo. Ele era um homem rico, tinha ali naqueles negocinhos, fazia uns negocinhos, né? Negocinho, mas ele larga tudo para seguir Jesus, não é? Então, olha a importância nesse ensinamento de ele assim, abrir mão, porque ele sentiu naquele que a sua redenção estava ali. E outros tantos, a gente vai falar de Zaqueu, a mesma coisa, homem rico, e a misericórdia do Cristo se fez presente na vida de Zaqueu, mas ele acolheu. Porque muitas das vezes Jesus se faz presente em nossas vidas, nas nossas dores, na nossa adversidade, e a gente não abraça ela. A gente não acolhe aquela misericórdia, não é? A gente, muito pelo contrário, a gente sai xingando, né? Ah, porque eu passando por isso, ah, porque essa dor, ah, porque essa enfermidade, ah, porque essa cirurgia, ah, porque disso, eu não mereço. Não sei. No fundo a gente sabe, né? Que é só para o nosso total crescimento. Então, nós vamos ver mais aqui que a gente deixou selecionado. Bem,
foi essas passagenzinhas e com outras tantas que a gente vai ver com relação ao perdão, né? Que a gente tem que aprender a perdoar. Gente, a parte mais difícil é ser misericordioso com relação ao perdão. A gente não sabe perdoar, a gente faz de conta. É salutar perdoar, né? Perdoar 70 vezes, 7 vezes, como o querido mestre disse para Pedro. Então, é difícil demais. Mas eu estou aqui para me transformar, progredir, e eu preciso de, primeiro, me perdoar. Porque a gente tem tantas mazelas que às vezes a gente não se perdoa, e como eu não me perdoo, eu não vou perdoar o outro. Então, vamos lembrar também dessa máxima do perdão. Esta máxima nos traz também a indulgência, né? Sejamos indulgentes, benevolentes, e aí então perdoemos aqueles que nos ofendem e aqueles que ao longo da nossa jornada, né, pôs umas pedrinhas no nosso caminho. E quantas pessoas põem pedrinhas difíceis no nosso caminho. Vamos ver o seguinte: não julgueis, a fim de que não sejais julgado, porque vós sereis julgados segundo o haverdes julgados o outro, e se servirá para convosco da mesma medida no qual vos servistes para com eles. A gente é muito difícil não julgamento, né? A gente tem que estar policiando, a boca fala aquilo que o coração está cheio, a gente viu lá no princípio. Então, tomarmos cuidado com o julgamento, porque esse julgamento, ele pode voltar-se contra nós. É fácil? Não, é fácil não. A gente julga toda hora. A gente julga na hora da televisão, a gente julga o companheiro de trabalho, a gente julga o companheiro de casa, a gente julga isso, a gente julga... Mas nós hoje temos a consciência de que não devemos julgar, que é para o nosso bem, para o nosso adiantamento moral. Então, vamos sempre lembrar, né, de que devemos ter indulgência com as pessoas. Bem, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. É o que a gente acabou de falar, né? 70 vezes, 7 vezes. E é importante que a gente aprenda e coloque em prática. Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, a misericórdia é um dos caracteres de mais essência na doutrina cristã. Então, nós, espíritas, somos cristãos. Aí tem gente que fala, espírita não é cristão. Mas por quê? Nós somos cristãos. Sim. Seguimos o Evangelho de Jesus? Sim. Né? Aprendemos muito com os esclarecimentos da doutrina, que os espíritos nos trouxeram, né? Através de Kardec, para que a gente possa entender os seus ensinamentos com mais clareza, não é? Então, lembremos sempre que a misericórdia é uma das características essenciais da doutrina cristã. É a máxima do Cristo. Porque é uma das mais belas manifestações de amor fraternal. Mais bela. Então, assim, é acolhimento mesmo, é carinho, é afago, sabe? É pôr no colo, é entender aquela dor, é entender aquela dificuldade, e não julgar. A gente costuma julgar muito, a gente que trabalha em assistência social, nós aqui não estamos, né? Transferimos a nossa assistência social lá para a Casa São Francisco, que tem feito um trabalho belíssimo. Mas às vezes você doa, né? Um pacote de macarrão e uma massa de tomate. Aí alguém chega e fala assim, mas você está dando para ele vai chegar lá na esquina, ele vai vender, ele vai trocar por aquilo que ele achar necessário. Que a minha mão direita não sabe que a minha mão esquerda está fazendo, então deixa ele fazer, ele que sabe, é ele com a consciência dele, é isso que a gente tem que entender. São escolhas. Se a gente tem para doar, se a gente tem para fazer, não é? Para abraçar o irmão, o que ele vai fazer daquele seu afago, daquela sua distribuição, é um problema dele, não é nosso, né? O nosso é apenas partilhar aquilo que a gente tem, que a gente pode. Tem gente que pode muito, tem gente que pode pouco, tem gente que nada pode, e aquele que nada pode, ainda pode. Aquele que nada pode, ainda pode. Quantos casos a gente ouve de pessoas que não têm, mas o vizinho tem menos que ele e ele vai lá e ainda divide o pacotinho de macarrão. Não é? Então, é também um amparo, né? Lembrando também que
Portanto, é um convite para a prática da verdadeira caridade. Essa é a verdadeira caridade. Ser misericordioso com o outro é a verdadeira caridade, que a gente tem que ter uns para com os outros. É dando que se recebe, não é? É perdoando que se é perdoado, né? É morrendo que se vive. Então, assim, o que é morrendo que se vive? Eu vou falar, é morrendo o quê? Morrendo as minhas imperfeições. Morrendo as minhas imperfeições. O quê? A minha língua comprida, a minha ignorância, a minha inveja, a minha prepotência. Eu vou viver. Eu matando isso em mim, tirando isso de mim, renovando, eu vou viver. Então, é por aí, sabe? E lembremos que a misericórdia não se restringe apenas ao amor ao próximo. Ela se aplica a nós mesmos, pois muitas vezes somos duros e implacáveis com as nossas próprias situações. Muitas vezes nós somos duros conosco. A gente, sabe, não facilita. A gente se tranca, a gente se fecha, a gente não se abraça, a gente não se doa, a gente é fechado. Olha pra tua cara, a cara tá séria. Acorda, tá sério. Sai pra cá, tá emburrado. O outro vem pro trabalho, tá insatisfeito. Então, temos que lembrar que não é só esse amor ao próximo, mas um amor para comigo. Ser misericordioso consigo próprio, para que fique mais fluido, mais sereno, mais tranquilo, mais, sabe, leve. Nós, nos tempos atuais, estamos colocando muito peso. Isso aqui, a gente vai na rua, a gente vê o peso da rua, é o peso dos carros, os pesos das motos, a gente fica assim, mas aí a gente tem que entrar na vibe de tá tudo bem, tô tranquilo, vou na minha, vou caminhando e eu vou conquistando, então, essa paz interior. E sendo misericordioso comigo, não é? Então, a misericórdia nos convida a olhar para as nossas falhas com compaixão, compreensão e nos perdoar por nossas próprias limitações. E somos todos muito limitados. Dobrai os vossos joelhos e orar ao Pai. Então, é a oração do Pai Nosso. Nós temos que orar a oração do Pai Nosso. Ah, mas não, vamos orar a oração do Pai Nosso. Porque Pai Nosso, Ele vai nos fortalecer. Todos os dias termos esse carinho para com a oração que Jesus nos ensinou. Não foi o homem quem fez, foi Jesus que nos ensinou. Para o nosso fortalecimento nessa caminhada. E aí ele pedir, né, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né, me dê força suficiente para que eu possa ter um trajeto edificante. Também Jesus, nos momentos finais, né, antes da gente falar dos momentos finais de Jesus, né, enquanto estava aqui em meio a nós, a gente pegou uma historinha muito interessante que a gente copiou rapidamente agora de tardinha e trouxe para nós, que a gente ouviu da boca do nosso amigo Haroldo Dutra. Ele conta essa historinha e eu achei interessante de eu trazer para a nossa reflexão da noite. Ele diz assim, que essa historinha que ele narrou, ela está no livro de Humberto de Campos, mas ele não narra qual livro que é, então não posso dizer para vocês qual livro que é, mas eu sei que é do Humberto, e se é do Humberto, né? Então, essa historinha diz assim, que certo dia, Pedro estava sentado à beira da praia, triste, pensativo, com um olhar perdido, né? Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente vai para a praia, numa delícia, chega lá, com aquele olhar perdido, navegando, né? Naquela brisa. E assim estava Pedro, perdido no seu olhar, olhando o mar, e naquele horizonte maravilhoso, eis que de repente Jesus caminhava pela praia, Jesus em espírito, né? Caminhava pela praia, e ele então, eis que ele senta do lado do Pedro, Jesus senta do lado dele, assim, e aí, em espírito, vai lhe perguntar, né? Por que está triste, Pedro? Vamos fazer de conta aqui essa noite, né? Por que vocês estão tristes, gente? O que aconteceu, né? Assim a gente fala, nossa, você está tristonho, o que aconteceu? Então, Jesus pergunta para Pedro, o que está triste? Ó mestre, me acusam. Jorede, que é um personagem da Bíblia, né? Pai de Enoque, eu fui pesquisar.
me chamam de ladrão. Então Jorede chamava Pedro de ladrão. Me acusa de roubar alimentos. Me acusa de roubar agasalhos para usar a mim mesmo e não distribuir. Estava triste. Imagina, Pedro, trabalhador, né? Suava, vestiu a camisa de Jesus, seu messianato, tinha chamado para aquele homem, né? O Senhor chamar e acusá-lo disso. Aí Jesus vai falar para ele belíssimamente: não se preocupe, Simão, Jorede vai viver. Ah, Senhor, tenho parentes violentos, me acusam, me ofendem, me agridem. Começou a falar os nomes dos parentes difíceis que Pedro tinha. Opa, quem tem parente difícil? E começou a acusar. É fulano, Aí Jesus vai virar para ele e vai falar assim: não se preocupe, Simão, não se preocupe. Com o fulano, com o ciclano, com o beltrano, todos vão viver. E as mãos que estão praticando mal hoje também vão viver. As mãos que te acusam vão viver. Vão passar pelas experiências dolorosas, vão passar pelas experiências tristes, não porque pune o Criador. O Criador não pune ninguém. Deus vai educar. Por isso, é impossível separar a misericórdia da justiça. Justiça divina é sempre justiça pautada na misericórdia. Eu achei aquilo lindo, porque assim, quantas vezes nós usamos dessa forma de fulano, Beltrano, e a mesma coisa para com a gente. Fulano vem, Beltrano vem falar de nós. Mas todos nós vamos viver, e vamos viver para experienciar as nossas lutas, né? Olharmos para as nossas aflições, olharmos para dentro do nosso coração. Hoje eu estou aflito. Ah, mas por que eu estou aflito? Eu vou no centro, eu tomo passe, eu faço campanha, eu faço aquilo, mas eu estou em aflição. Mas Jesus disse que nós, nesse mundo, tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É um exercício que nós temos que fazer. É fácil? Não é. Mas lembremos dessa passagem, não é? Que todos nós vamos viver. E como nós vamos viver, vai ser uma escolha de cada um. Cada um vai ter a sua escolha de bem viver ou mal viver. Portanto, lá na carta de Paulo, a segunda carta aos Coríntios, na capítulo 5, no versículo 20, ele deixa um chavão assim para nós. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Muitos de nós não estamos reconciliados com Deus. Nós somos bravos com Ele. Né? Bravo porque eu estou doente, bravo porque isso, bravo. Não, reconcilie-se enquanto estáis a caminho. É também uma chamada do Senhor. Então, somos todos embaixadores. Embaixadores de Deus. Servidores do Cristo. Todos nós. Cada um à sua maneira. Não importa a maneira. Que seja o mínimo. Uma sementinha um grãozinho de mostarda que também jogada no solo fértil vai virar uma árvore estrondosa, maravilhosa, e muitos pássaros irão abrigar-se sobre seus galhos. Sejamos isso. E aí, já encaminhando para o nosso final, a gente vai ver o seguinte. A gente deixou aqui Jesus, então, nos momentos finais, já crucificado, ele olha aos céus e clama ao Pai por todos nós. Ele clama por todos nós. Com aquela frase maravilhosa que a gente sabe de cor e salteado, que diz: Pai, perdoar-lhes, eles não sabem o que fazem. E nós não sabemos o que fazemos. Muitas vezes a gente faz certo, faz errado, faz certo. É igual, vai, um passo para frente, dois para trás, mais um para frente, vai para cá, vai para lá. Mas somos ainda infantis, não é? Vamos voltar aqui mais vezes?
Sim, temos consciência disso? Temos consciência que iremos voltar, mas eu quero voltar um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor, porque ele diz para perdoar, me perdoar, perdoar a todos nós. Então eu preciso desse acolhimento, colher para dentro de mim o que Jesus falou. Não sabem o que fazem, nós não sabemos. Mas a doutrina do Espírito é consoladora o suficiente e esclarecedora para que a gente tenha consciência das mudanças necessárias em nossas vidas. E aí, na hora sexta, a nona, né, períodozinho já no final da partida de Jesus, houve uma treva enorme, né? Ficou tudo escuro, tudo muito triste. Eu fico imaginando, deve ter sido assim, uma dor enorme. E ali, ele, na hora nona, ele exclamou em voz alta. Aí naquele momento, quem exclamou foi o homem e não o divino. Porque o divino existe dentro de mim, existe dentro de cada um de nós. Mas tem hora que o homem grita. E Jesus gritou. E vocês sabem, está lá em Mateus, está no Mateus, me parece que está lá em Mateus 27, 45, por aí. Ele clama 2 vezes ao Pai e ele vai dizer: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? De novo ele clama, porque o sofrimento era muito grande, é o sofrimento da carne, não do espírito. A carne dele estava doída, não é? Então ele clama: meu Deus, por que o Senhor me abandonaste? Quantas vezes nós fizemos isso em nossas vidas? Meu Deus, não me abandona. E aí, depois, isso é coisa minha. Quando ele fala isso, era um humano que estava gritando. Mas eu tenho comigo que no pé da cruz, ele foi, naquele momento, espetaram a lança nele, que jorrou água e sangue, que deram vinagre, para tipo assim, né, vamos acelerar esse processo. Eles estavam esperando esse Deus que ele falava, que ele pregou, para que ver se ele vinha salvar. Eu acho que naquele momento ele viu Maria. Narra-se que as mulheres não podiam aproximar quando tinha essas crucificações, elas não podiam ficar perto. Mas Maria foi. Então foi na hora que Jesus, até por misericórdia de Maria, misericórdia de João e misericórdia mais uma vez de todos nós, para dizer assim: vocês têm uma mãe, vocês estão amparados, eu vou, mas vou deixar, né? Igual ele falou, eu vou, mas vou deixar um consolador prometido que virá um dia quando vocês tiverem entendimento. Tenho comigo que ele, depois de ter entregue, ele clamou forças divinas. Ele deve ter visto a mãe em pé. Qual de nós que somos mãe, na hora de uma dor enorme, a gente aguenta ficar de pé? Ela ficou de pé, o tempo inteiro, olhando. E diz: eu estou aqui. E Jesus disse: eu também estou aqui. E por ela, então, naquele momento, mesmo que ele, aquela ápice de fragilidade humana, né, e é um ensinamento para nós, é um ensinamento. Aí ele vai, então, dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito e rende. Mas também tem uma historinha de Humberto de Campos, rapidinho. Conta-se que quando ele estava assim, naquele topor, né, que o espírito já ia deslocar do seu corpo físico, mazelado, sofrido, ensanguentado, uma falange de espíritos iluminados descem ao céu, racham o céu e eles vêm todos, e um vai balsamizar aqui, a chaga, o rosto e tudo, e eis que então um vem e sente que Jesus queria balbuciar alguma coisa. Isso é narração de Humberto de Campos também. Ele tenta falar alguma coisa, aí o anjo chega perto do ouvido de Jesus e Jesus balbucia para ele: vá, Judas acaba de suicidar. E ali ele entrega, ele
entregue o seu espírito e expirou na obediência ao amor ao Pai. Obediência ao amor ao Pai. E é o que nós temos que pedir a todo momento. Senhor, me dê obediência ao amor ao Pai. Porque tudo que eu vivo, tudo que eu passo, toda dor que eu tenho, física, moral, espiritual, é para o meu crescimento. Para o meu crescimento. E nós estamos permeados de espíritos de luz, porque nós comungamos com a luz. E aqueles que comungam com o mal, como a gente viu logo no princípio do nosso estudo, ele vai ter espíritos mal ao seu derredor. Então, comunguemos com esse espírito de luz e lembremos sempre que Jesus está a nos socorrer a todo momento. A todo momento. E quando Jesus, então, entrega o seu espírito, a carne fica, e depois a gente sabe toda a história, a gente faz uma oração, não é? Vamos fazer uma oração com tudo que a gente tentou passar. Primeiro para mim, né? Primeiro para mim, porque nós precisamos de misericórdia. Que esse Pai misericordioso tenha misericórdia de todos nós, e desses momentos difíceis que nós estamos passando, momentos muito difíceis. As trevas querem dominar a nossa ede e nós temos que lutar para isso. E quais são as nossas armas? É na prece, é na oração, é sermos tudo isso, da empatia, da compaixão, a misericórdia, a ajuda, não julgueis, perdoais e seguimos em frente. Erramos, levantamos, seguimos. Mas o Mestre quer de nós que cada dia mais a gente seja um pouquinho mais perfeito, um pouquinho melhor. Então, assim, peço a Jesus, né, a espiritualidade dessa casa que está lotada aqui, e me emociono porque eu tenho certeza que todos os trabalhadores da casa que já permearam conosco nessa carne, tiveram na luta conosco, eles estão aqui. Todos. E nos preparemos para esse processo que nós estamos vivendo. É um processo. Mas tenhamos fé, sabedoria. Que tenhamos esse pranto, mas tenhamos certeza que seremos consolados. E consolados principalmente pelo Pai Maior e pela espiritualidade e em nome do Mestre Jesus. Muita paz para todos, muito obrigada. É um carinho imenso falar na minha casa. Na minha casa.